Muito bem, o final de semana foi uma onde a maior crise diplomática em 200 anos entre Brasil e Estados Unidos parece ter se agravado, conforme uma série de notícias em rápida sucessão fizeram do momento inquieto. Se antigamente, na era dos primeiros governos petistas, existia esse costume de se falar na imprensa que o final de semana era a hora de pôr panos quentes em crise, foi o contrário do que aconteceu nesse. Eu vou pedir que você passe comigo pelas matérias ao lado, Daniel. A gente tem aqui essas que foram publicadas primeiro pelo Washington Post e pela agência Reuters, onde se falava que autoridades brasileiras disseram que pedidos de visto foram negados a autoridades do governo Trump antes da eleição. O Washington Post aqui fala também: o Brasil nega vistos para uma delegação americana que visava impugnar o sistema eleitoral de acordo com autoridades. Uma ressalva: o Departamento de Estado não corrobora completamente o fato, mas o ponto é, essas matérias foram publicadas na madrugada aí de sexta para sábado, ato contínuo. Houve perguntas da imprensa brasileira quanto se isso era verdade. Ao Estadão, ao Estado de São Paulo, o Itamaraty confirmou então que vistos foram negados para duas autoridades americanas que planejavam vir ao Brasil. De acordo com o Washington Post, elas fariam, aspas, reuniões com autoridades envolvidas no processo eleitoral, disseram as autoridades brasileiras. Isso é o que diz o Washington Post. Agora, existe ressalvas quanto a esse assunto. Aqui isso foi publicado pelo Sam Puncher, do Metrópolis, onde ele falou que um porta-voz do Departamento de Estado falou que a informação, aqui deve ter sido coisa de tradução automática, tá, que veio para o nosso gráfico, o original estava em português, o Samuel Puncher é brasileiro, como todo mundo sabe, mas um porta-voz do Departamento de Estado me disse que a informação dizendo que duas autoridades viriam ao Brasil para desacreditar o sistema eleitoral é uma mentira infundada. Então teve essa resposta também para a imprensa do Departamento de Estado, que não negou a vinda das autoridades brasileiras, mas falou que a ideia de que eles viriam para desacreditar o sistema eleitoral era uma mentira sem fundamento. E confirmou que a viagem dos dois foi cancelada também, tá? Então esse é um dos pontos. Como eu falei, houve uma série de eventos no final de semana que, em concerto com isso, dão mais pano para a gente fazer uma análise de cenário. Então eu quero noticiar primeiro a respeito delas e depois a gente parte para tentar entender implicações a respeito disso. E claro que, indo da notícia para análise, a minha análise pode ter lacunas de entendimento também. O público pode mandar mensagens e eu vou lendo elas posteriormente. Aí vai. Depois, logo após a negação dos vistos e essa discordância quanto aos Estados Unidos, a gente tem aqui a publicação, agora sim em português, a publicação de Lula de que ele tinha feito no domingo uma conversa de mais de uma hora com o líder chinês Xi Jinping. Ele discute uma série de assuntos que foram tratados e aprofunda o que parece ser uma aproximação cada vez maior do Brasil e da China ao longo desse mandato do petista. Talvez a maior aproximação entre Brasil e China feita desde 2004, quando o Brasil reconheceu a China na OMC como um parceiro preferencial, também sob um governo de Lula, no primeiro, tenha sido lá no G20, quando logo depois da cúpula foram 37 acordos de cooperação bilateral assinados entre o Brasil e a China. Por um ponto, existe essa publicação como uma sinalização para os Estados Unidos, onde fala sobre lidar com outros parceiros, e Lula também falou em uma série de ocasiões públicas a respeito do assunto recentemente. Mas o que é mais interessante, quando se fala a respeito de sinalização geopolítica, não é nem a publicação do Lula, do presidente brasileiro, a respeito disso, mas isso daqui que é a publicação do Ministério das Relações Exteriores da República Popular da China, onde é dito que, só na publicação em chinês, tá? Na publicação feita, ou melhor dizendo, só na publicação da China, na publicação brasileira não constava isso nesses termos, mas na publicação chinesa veio esse cenário onde se falava que a China apoiava o Brasil em termos de apoiar-se contra interferências externas. As duas coisas acontecendo em rápida sucessão me parecem não poder ser desassociadas quando se parte da notícia para análise. Um último ponto, quando se fala de um cenário onde, um evento após o outro, existe um crescimento de tensão entre os dois países. Aqui, no Washington Post, que parece ser o jornal com mais acesso a Lula nos Estados Unidos, onde ele tem consistentemente publicado artigos de opinião, New York Times também publicou um do Lula anteriormente, mas o Washington Post é outro que publica. O top 3 jornais dos Estados Unidos, hoje em dia, é o New York Times em primeiro, em termos de leitores e em termos de ser considerado autoritativo, que é o termo que usam, mas de ter credibilidade, apesar disso ter sido minado em tempos recentes. Tá? Mas se fala do New York Times, depois o Wall Street Journal e o Washington Post, o 1 e o 3 dessa relação, o Washington Post aqui do lado e o New York Times,
comumente são criticados por serem veículos muito inclinados à esquerda. O Wall Street Journal é tido como um veículo mais inclinado ao conservadorismo, apesar de também ter críticas de Trump com frequência. Bom, esse é um artigo de Lula, então, criticando a aparente configuração final do tarifaço que se formatou na semana passada, na sexta-feira, onde ele publicou um artigo onde consistentemente falava com um tom belicoso, não só contra o tarifaço, mas também, nas entrelinhas, criticando o tipo de iniciativa como esse das autoridades americanas visitarem o Brasil. Esse foi o final de semana, então, em termos escalatórios. Eu quero partir com vocês da notícia para análise. Eu não sei se a gente tem mais algo aqui que eu tenha... Não, então, para esse segmento é isso que eu queria mostrar em termos de matérias. Bom, isso é noticiando, reportando a respeito da sequência de eventos do que aconteceu no final de semana, onde parece haver um gestual geopolítico. Indo agora da notícia para análise, há alguns pontos a serem enfatizados. O primeiro dos pontos, isso eu sei que é um assunto divisivo, então vou tentar tratar disso com a nuance e a sensibilidade que o tema merece. Mas indo da notícia para análise, então, e falando especificamente a respeito da questão dos enviados que tratariam a respeito das eleições, mesmo que a ideia de que eles viriam para descreditar o sistema eleitoral tenha sido negada pelo Departamento de Estado americano. Ponto 1. Enviados que venham a lidar com assuntos eleitorais são uma coisa comum em países pelo mundo todo. Luiz Roberto Barroso, à época, à frente do STF, por exemplo, lá atrás, em 2022, foi para a Rússia para monitorar uma eleição legislativa. É o tipo de coisa que acontece com frequência. Inclusive, o caos que houve na eleição de 2024 na Venezuela recebeu o seu carimbo derradeiro, confirmando que o que aconteceu ali não foi transparente na eleição de 2024, a partir de observadores americanos do Carter Center, ou Carter Center, para falar aí com o sotaque mais adequado, que acabaram por apontar o que foi amplamente reconhecido como uma eleição roubada das mãos de Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado. Então isso não é incomum. Ampliando esse histórico, no Brasil houve uma coisa que essa sim é incomum. Em 2022, houve uma visita de Jake Sullivan, que então era o presidente do Conselho de Segurança Nacional, junto de William Burns, o Bill Burns, que dirigia a CIA, onde falaram consistentemente a autoridades, incluindo, na época, o general Heleno, que estava à frente do Gabinete então de Segurança Institucional, mas falaram estritamente a respeito de não querer ver autoridades brasileiras questionando as próprias eleições. Quando a gente amplia isso para as investigações feitas pelo David Agape sobre a extensão da cooperação que houve entre autoridades americanas e brasileiras à época, e quando se fala mesmo sobre as confissões públicas de autoridades americanas nesse cenário, aquele artigo do Financial Times que falava sobre uma campanha discreta de influência é um exemplo. São todos exemplos que estariam além, em termos de interferência, acima e além em termos de interferência do que o que seria discutido agora. Mas, claro, não se tem detalhes do que as autoridades americanas buscariam fazer no Brasil. Elas não vão vir, os vistos foram cancelados. Então, um dos primeiros pontos de discussão é que, quando se coloca as coisas em perspectiva, parece existir uma discussão de dois pesos e duas medidas. Esse é um quadro onde discutir isso no Brasil, transparência eleitoral ou melhorias a qualquer tipo de sistema, se tornou um cenário cada vez mais politizado. Tem gente que diz que qualquer discussão disso seria uma tentativa de um grupo de tentar justificar que haveria algum tipo de falta de transparência. Aí, pelo outro lado, a discussão é no sentido de que qualquer tentativa de impedir esse melhoramento seria para causar precisamente falta de transparência. Então, como eu disse, eu sei que é um assunto que é bastante divisivo. Agora, aonde a frente que transfere isso desse precedente para estratégia geopolítica é o segundo ponto de análise que eu quero discutir. Me parece, a partir dos eventos do final de semana, que a estratégia de Lula seria, na frente eleitoral, alavancar a crise diplomática para a própria base com o argumento, a retórica da soberania. Essa é uma análise elementar que creio que qualquer um que está observando o assunto vai fazer. É a análise que a própria campanha do Flávio fez quando contestou o tarifaço, lá em 6 e 7 de julho, para o USTR, o escritório do representante comercial americano, onde falava que essa pauta se tornou politizada e que cada vez em que há tarifas, isso é utilizado pelo governo brasileiro com uma retórica que fortaleceria a posição de Lula nas eleições. Eles têm um termo de análise em inglês para isso, que é o squeeze, o apertão, ou seja, cada vez que se apertaria nas tarifas, isso teria o resultado de Lula utilizar essa retórica para tentar jogar para a própria base e conseguir apoio a partir da ideia de defender o Brasil quando se fala de tarifas. Com uma pauta que se tornou tão politizada,
o cenário se montou de tal forma que fez a mesma coisa com esse incidente das autoridades americanas. Enquadrou nesse mesmo cenário de utilizar retórica anti-americana com fins de eleição. Ao mesmo tempo em que existe essa estratégia da perspectiva eleitoral para Lula, a análise, indo para a frente internacional, é que a estratégia seria jogar para a China. Isso era uma prioridade do governo na política externa desde o início. Eu até exemplifiquei com a cúpula do G20 agora há pouco. E, de certa forma, houve uma frenagem disso quando Trump tomou posse. Agora, quando isso volta a ser conveniente e convergir em termos de estratégia, parece ser novamente o que acontece com esse tipo de recado, tentando sinalizar para os Estados Unidos que vai se aproximar da China e, de fato, o cenário de se aproximar do Partido Comunista Chinês e de outros entes autoritários parecia ser parte da política externa intrínseca a esse governo. Pelos incidentes que se viu em Itajaí e no Rio de Janeiro com navios iranianos sancionados pelos Estados Unidos, a pressão por uma moeda desvinculada ao dólar no sistema internacional utilizada pelo BRICS, a ideia de incluir dentro do BRICS o próprio Irã, que depois matou brutalmente dezenas de milhares de manifestantes pacíficos, é uma amálgama de prioridades de política externa que agora parece voltar à tona, surfando essa onda de retórica anti-americana. Partindo desses dois pontos, de estratégia eleitoral e internacional, eu vou compartilhar com o público o que eu estou monitorando, o que está no meu radar na sequência. São dois pontos em particular, um deles da questão internacional e um da questão eleitoral. Então, primeiro, falando sobre a questão internacional. É um cenário complicadíssimo para o Brasil, que parece arriscar levar para o nível eleitoral ou eleitoreiro assuntos que normalmente são tratados a nível de Estado. Vou dar um exemplo. Transparência eleitoral e a ideia de que as eleições têm que ser o mais transparentes e seguras possível e que a mulher de César não basta ser honesta, é necessário parecer honesta. A ideia de que é necessário que o público se convença da transparência da própria disputa não deveria ser uma pauta político-partidária e não era. Tanto é que ocasionalmente foi aprovada no Congresso e depois barrada em revisão judicial, e foi mesmo solicitada por Flávio Dino, ainda na sua vida pública, antes de ser ministro da STF. O que, claro, também mostrava que isso era uma pauta que fazia sentido para pessoas à esquerda do espectro político. Outro exemplo, um momento onde parceiros internacionais, refino de terras raras, exploração de combustíveis fósseis em meio à crise no Oriente Médio, parceiros preferenciais envolvendo China, Estados Unidos, etc., um momento onde o mundo reorganiza as suas alianças geopolíticas e a sua configuração, é o tipo de assunto que deve ser tratado com a cabeça de quem pensa nos próximos 30 anos e não nos próximos 3 meses até a eleição. A consequência pode ser uma de negociar com China e Estados Unidos em uma posição de fraqueza, buscando a obtenção de ganhos momentâneos. Isso é um dos pontos que eu observo para ver o que vem adiante conforme a gente desdobra a crise com os Estados Unidos em meio à eleição e um momento onde, para Lula, a retórica anti-americana se tornou uma fonte de um talking point, qual é a palavra que eu quero dizer? Se tornou uma fonte de discurso nas eleições. O segundo ponto que eu observo a partir dos eventos desse final de semana para acontecer a seguir. Nas entrelinhas disso, existe a questão para Flávio Bolsonaro e, por outro lado, dessa disputa eleitoral. Existe aqui um momento histórico onde se vê Colômbia, Honduras, Peru, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai, qual mais? Costa Rica? O que é chamado de Onda Azul por Javier Milei, que até teve no Brasil esse final de semana, não é? E que atua em concerto com o movimento MAGA nos Estados Unidos, uma coisa que permeia as Américas. Todos os candidatos dessa chamada Onda Azul insistiram em 2 pontos. A retórica antissistema, e o segundo, grudaram no fenômeno Trump, quando se falava de combater crime organizado, iniciativa Escudo das Américas, designação de facções como organizações terroristas. Essas são pautas que não permeiam exclusivamente a eleição brasileira, mas foram um tema comum ao longo de basicamente todos os países sobre os quais eu discorri agora acima, salvo exceções. Me parece haver um cenário agora onde para Flávio replicar o mesmo sucesso, ou onde Flávio esperaria replicar o mesmo tipo de sucesso, se elegendo com alinhamento a Trump e a esse tipo de pauta antissistema. Mas o pano de fundo no qual essa crise do final de semana, ou esse agravamento da crise diplomática do final de semana aconteceu, passa por um cenário onde, logo antes disso, na semana passada, Flávio havia falado timidamente a respeito de transparência eleitoral, citou o que foi publicado pelo governo americano sobre a Venezuela, né? Mas, de certa forma, hesita dobrar a aposta em termos de fazer a mesma retórica que o pai, ou fazer um tipo de retórica antissistema veemente. Falou timidamente a respeito da questão de urnas,
E depois redobrou a retórica na semana passada em distribuir celular para mulheres, falou consistentemente a respeito de Bolsa Família, etc. E me parece existir algum tipo de risco em termos de confundir um alinhamento de pautas a Trump a simples submissão diplomática descolada do mesmo tipo de política. Então são duas coisas que eu estou monitorando na sequência. Não sei se o que eu falei ficou claro, mas qualquer coisa eu respondo na sequência no final do programa. Ok, agora estamos em 54 minutos de live, então vamos fazer o seguinte. Vamos partir para o nosso giro de notícias e na sequência eu vou responder perguntas. Mas antes disso eu quero convidar o pessoal que ainda não aproveitou as promoções que a gente tem aqui em afiliados do Mercado Livre. Vamos passar por isso agora, Daniel? Joga na tela então, vamos falar a respeito de que tem de promoção para hoje. Quem acompanha de perto sabe que eu estou fazendo o meu melhor para conseguir dominar a arte do anúncio aqui nessa live. Então, bota a botina de segurança. Isso aí é importante, tá? Quem acompanha aqui o canal sabe que eu estive na Venezuela há cerca de 2 semanas e que em breve o Epoch Times vai estar publicando uma reportagem especial em formato de documentário sobre Venezuela. Esse tipo de coisa é essencial aí para quem trabalha com engenharia, quem trabalha com jornalismo no campo, faz falta. E o preço não tá ruim não, hein? R$130, 31% de desconto. Sensacional, só apoiar aí, apontando a câmera do código QR. Que mais? Cara, foi o pacote completo aí para eu comprar pro meu pai hoje, né? Bota de segurança, martelete combinado Makita com broca. Então, cara, ó, o quê? Mais de R$500 de desconto só hoje esse preço? Então, bom demais para quem tá precisando fazer reforma em casa. Tá aí dado o recado. Bom, e se algum dos engenheiros aí quiser mandar um skincare depois de usar a broca com a bota de segurança, tem o desconto aí do skincare vitamina C clareador, sérum, mousse, protetor. Outro dia me falaram que a careca estava seca, às vezes tá para mim também. Bom, para quem se interessar, tem link aqui embaixo na descrição, tem link no chat ao vivo. Você pode também apontar a câmera do celular para o código QR e cada compra ali também dá uma comissão para o canal, então isso ajuda a gente a manter as coisas funcionando por aqui. Só de abrir o link, eu acho que para as próximas compras já está valendo, então mesmo que não vai comprar nada, abre o link, tem outras ofertas ali, dá uma espiada.